TV Centro-Sul apresenta Sessão da Câmara de Vereadores de Brejo do Piauí. Presente e os amigos que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV Centro-Sul, através do YouTube e pela Costela FM. Nesta manhã, daremos início à quinta sessão ordinária de 2025, mas antes, como de praxe, estarei lendo um versículo bíblico para nossa reflexão, que se encontra em a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que fala: Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Graças a Deus. Declaro aberta a quinta sessão ordinária de 2025, agradecendo ao nosso bom Deus por nos conceder esta oportunidade para aqui, unidos e juntos, trabalharmos pelo município de Brejo do Piauí. Passo a palavra agora ao nosso secretário-geral da mesa, vereador Maicon Neri, com a leitura da ata anterior. Meu bom dia a todos, colegas vereadores, colegas vereadoras, senhor presidente, senhor vice-presidente, aos funcionários da casa, nosso amigo Neguinho de Castro, frente da TV Centro-Sul, nosso amigo Costela, sua rádio, também a todos os amigos que nos acompanham pelo Facebook e através do YouTube. Quero desde já também, uma vez mais, como é de costume, solidarizar com as famílias enlutadas da última feita aí, nosso amigo ali, o senhor Djalma faleceu aí por esses dias. Antes, né, também, no decorrer desse mês, tivemos a surpresa aí da morte de um jovem. Tinha toda uma vida pela frente aí, ali no estado do Mato Grosso. Uma causa trágica para toda a família e amigos. Então, que Deus possa, né, confortar o coração de todos que estão em luto. Ata da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Brejo do Piauí, realizada no dia 28 de março do ano de 2025. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2025, às 9 horas, na rua Timóteo Nery, sem número centro, na cidade de Brejo do Piauí, reuniu-se no plenário o vereador Joel Admiro de Carvalho, as senhoras e senhores vereadores, para a realização da quarta sessão ordinária do ano de 2025, a qual esteve presidida pelo vereador Alciano Lima e secretariada pelo vereador Maicon Neri. Inicialmente, o senhor presidente abriu a sessão cumprimentando a todos os vereadores e vereadoras e a todos os que acompanhavam pelo Facebook, pela Rádio Costela FM e pelo YouTube através das TV Centro-Sul. Logo após, leu um versículo bíblico. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse a verificação da lista de presença das senhoras e senhores vereadores. Procedida, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Alciano Lima, Adenilton Torres, Alexandre Chaves, Darlis Costa, Genilson Gonçalves, Laís Ribeiro, Lenilda de Castro, Maicon Neri e Nilda Novaes. Não houve ausências. Após, pediu ao secretário que efetuasse a leitura da ata anterior. Em seguida, colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou-a
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Ato contínuo. O senhor presidente declarou aberta a quarta sessão ordinária do ano de 2025. Após, informou que a sessão seria deliberativa, pois tínhamos pautas agendadas. Subsequentemente, efetuou a leitura dos expedientes que adentraram a casa, oriundos do Poder Executivo. Efetuou a leitura do ofício de número 050 de 2025, que encaminha o PL de número 07 de 2025. Em seguida, efetuou a leitura do referido PL, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Na sequência, passou para a leitura dos requerimentos que adentraram a casa. O requerimento de número 4 de 2025, de autoria do senhor vereador Maicon Neri, que requer ao Poder Executivo a construção de uma passagem molhada na localidade Caldeirão do Henrique. Após, passou a palavra para o nobre vereador trazer suas justificativas, o qual assim o fez. Logo em seguida, efetuou a leitura do requerimento de número 05 de 2025, de autoria do senhor vereador Genilson Gonçalves, que requereu ao Poder Executivo a pavimentação com calçamento da localidade Lagoa de Outra Banda. Após, passou a palavra para o nobre vereador trazer suas justificativas, o qual assim o fez. Ambas as proposituras foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente abriu um pequeno expediente para os nobres parlamentares trazerem assuntos relevantes ao município. Fez uso da palavra o seu vereador Darlis Costa, o qual relatou que, através de seu esforço, juntamente com o seu vereador Alexandre Chaves e a senhora vereadora Laís Ribeiro, a cidade de Brejo do Piauí havia sido contemplada com 7.000 metros de calçamento, obra esta de grande importância para toda a população. E, aproveitando o ensejo, fez um convite para toda a população e as cidades circunvizinhas a estarem presentes na segunda festa do apicultor de Brejo do Piauí, onde a mesma acontecerá no dia 2 de maio do ano de 2025. Na sequência, a senhora vereadora Nilda Novaes trouxe a informação que o município de Brejo do Piauí foi contemplado com um programa Fomento Rural, Fomento Rural, onde 60 famílias foram beneficiadas. Programa este conquistado também pelos vereadores Alexandre Chaves e o ex-vereador Raimundo do Negro. Relatou a nobre Edil. Citou também sobre o programa Piauí Mais Genética e sobre a emenda para a construção de uma quadra esportiva na localidade Santo Antônio. Dando continuidade, o senhor vereador Adenilton Torres fez um convite a toda a população a estarem presentes para a primeira feira de agricultura familiar e artesanato de Brejo do Piauí, que acontecerá no próximo dia 11 de abril do ano de 2025, às 17 horas. Após, fez uso da palavra o seu vereador Maicon Neri, o qual falou sobre sua ida à capital, Teresina, em busca de emendas parlamentares, e trouxe algumas informações importantes, dentre elas a notícia da aquisição de um poço equipado para a localidade assentamento Barreirinho. Logo em seguida, a senhora vereadora Laís Ribeiro, fazendo uso da palavra, fez uma cobrança à Secretaria de Educação, concernente aos horários dos transportes escolar, e citou também sobre a situação que se encontra os postos de energia da localidade Bom Lugar. Na sequência, o senhor vereador Alexandre Chaves ratificou com as falas dos nobres edis que lhe antecederam, concernente ao calçamento para a cidade de Brejo, e fez uma cobrança direcionada aos animais soltos às margens das ruas da cidade e rodovias. Logo após, o seu vereador Genilson Gonçalves corroborou com os nobres parlamentares que lhe antecederam, concernente aos animais soltos. Terminado o pequeno expediente, o seu presidente passou para a ordem do dia, onde figurava o PL de número 06 de 2025, de autoria da senhora vereadora Nilda Novaes, que dispõe sobre a inclusão da corrida Kids no calendário oficial de eventos do município de Brejo do Piauí e da outras providências. Após, fez a leitura do referido projeto. O seu presidente passou a palavra para o nobre vereador Adenilton Torres, presidente da Comissão de Educação
o qual dispensou parecer, podendo assim o projeto seguir sua tramitação normal. Na sequência, o nobre vereador Alceno Lima, presidente desta augusta Casa de Leis, passou a palavra para o nobre Edil, para a nobre Edil, autora da propositura, que trouxe suas justificativas e pediu o apoio dos pares. Em seguida, o senhor presidente abriu a discussão do mesmo, onde os senhores e senhoras vereadores parabenizaram a nobre Edil pela propositura. Terminada a discussão, colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Na sequência, abriu discussão ao projeto de lei de número 07/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Ato contínuo. Os presidentes e representantes das comissões CCJ, COFOSP e SEXA dispensaram pareceres, podendo assim a matéria seguir sua tramitação normal. Houve um grande debate concernente a alguns pontos que estavam imbuídos no projeto. Terminadas as falas dos nobres parlamentares, o seu presidente colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Por fim, agradeceu a presença de todos os nobres vereadores, agradeceu aos amigos que nos acompanhavam pelo Facebook, pela Rádio Costela FM, pelo YouTube, através da TV Centro-Sul, fez as considerações finais. Não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente sessão. Para constar, eu, Maicon Neri, secretário da mesa, lavrei a presente ata que é achada conforme vacinada por todos os vereadores presentes. Lida a ata anterior, neste momento vou abrir a discussão da ata anterior. Aberta a discussão. Vereadores quiserem discutir. Está aberta a discussão. Ninguém querendo discutir, encerrar a discussão, colocar em votação. Vereadoras e vereadores que aprovam a ata anterior permaneçam como se encontram. A ata aprovada por unanimidade dos presentes. Nesta manhã, a nossa sessão não é uma sessão deliberativa. Tínhamos previsão de matérias para esta sessão, mas a pedido dos autores, a matéria foi tirada da pauta para discutir em um momento posterior. Então, a sessão hoje é uma sessão sem ordem do dia, sem deliberações, mas estaremos aqui para ouvir os nossos vereadores, as nossas vereadoras, durante esse período que ficamos sem sessão aí, as demandas, né, que foram trazidas pela população para podermos passar aqui para o nosso povo, para o povo de Brejo, como é que andam as coisas e o que está acontecendo, né? Tivemos um recesso aí desses dias por conta da Semana Santa e, por conta disso, ficamos sem as sessões. Mas estamos hoje aqui de volta, com todo vigor, para trabalharmos mais pelo nosso município. Eu quero abrir o espaço, né, conceder neste momento os vereadores que quiserem fazer uso da palavra dos vossos assentos, vou estar concedendo, sem precisar fazer uso da tribuna, mas também querendo fazer uso aqui da tribuna, também o espaço será concedido. Vereadores e vereadoras quiserem fazer uso da palavra, por favor, se manifestem, né, para trazer alguns informes também. Eu já adianto aqui que durante esse período da Semana Santa, visitei algumas comunidades na zona rural, vendo a nossa situação crítica, né, que estamos passando, porque nossa região, ela está englobada no polígono das secas, e neste momento crítico que passamos aqui, nosso município também está em estado de calamidade por conta da seca, que vem assolando os produtores rurais, que são os mais afligidos por conta disso, o pessoal da agricultura familiar, o pessoal da pecuária, os criadores. Estamos passando por um momento muito difícil, esperando as ações do governo federal, que eu acredito que não vão demorar, em ser disponibilizar ações para a nossa região, para que venha amenizar os efeitos que esta seca terrível, mas anunciada, ela foi pré-anunciada que passaríamos por um período complicado de seca. E estamos passando. Então, eu acredito que o governo federal já está criando os meios para os criadores, financiamentos aí subsidiários, eu acredito, e para os pequenos agricultores familiares terem um alívio devido à seca que tanto nos assola. Quando chove um dia, está passando em torno de 15, 20 dias sem chover outra vez, e não está sendo suficiente nem para encher reservatórios e nem para que a vegetação se sustente a ponto
e principalmente as plantações, de darem os resultados esperados. Então, nós estamos passando por esses momentos difíceis, né? E fico surpreso quando a gente abre um site na internet para acompanhar as notícias, gosto muito de fazer isso, e a gente vê, né? E vi aqui a notícia do prefeito aqui de uma região próxima a gente, ali de Fartura do Piauí, na televisão, estava lá chorando, fazendo aquele maior drama do mundo, né? E ao mesmo tempo estava com uma festa contratada lá, se não estou enganado, com a banda Calcinha Preta, não sei quantos mil reais para gastar com essa festa e lamentando por conta da seca, né? São as coisas que nós não entendemos. Eu, particularmente, não entendo. Ainda bem que o Ministério Público, de ofício, agiu e recomendou que todos os municípios que estão enfrentando seca, estão em estado de calamidade por conta da seca, suspendem, cancelem. E se já haviam pago essas festas antecipadas, que peçam a devolução do recurso, né, o estorno do recurso, para que investam nisso aí, para ver como é que é. Até hoje eu não compreendi como é que é, às vezes, uma emenda, um vereador, um prefeito busca para resolver uma questão da construção de uma unidade de saúde, um posto de saúde, uma estrada, um poço, tubular, uma coisa. É a maior dificuldade do mundo. Mas para se bancar uma festa, o recurso sai de uma forma extraordinariamente rápida. Eu não entendo, até hoje eu não entendi, não entendo. E o valor que se paga para o cidadão vir, ficar 1, 2 horas em cima de um palco, né, cantando ali, e levar aquela montoeira de dinheiro dos municípios pobres, nós e outros por aí. Aí vem as situações difíceis, aí os prefeitos, né, com razão, vão alegar que estão sem recursos, sem condições, né, de atender a população, mas muitas das vezes a gente não olha de forma pretérita lá para o passado que foi gasto com esses eventos, que muitas das vezes não trouxeram os investimentos necessários, né, para a economia do município se desenvolver. Se desenvolver, porque cada evento que se programa e que se planeja, de uma festa, de um festejo, uma coisa e outra, além da tradição, visa-se também a economia local ser ajudada com isso. Ultimamente, o que a gente tem visto ao longo dos anos, nas nossas regiões e cidades pequenas, são os absurdos com os valores cobrados por artistas famosos para virem cantar 1, 2, 3 horas, no máximo aí, em uma festa e arrancar quantidades vultuosas de dinheiro dos municípios e o buraco fica no outro dia. E as necessidades básicas desses municípios, como atendimento, né, na questão da seca, com perfuração de poços e troca de bomba e outras coisas, ficam prejudicadas. Por quê? Porque o recurso foi embora. Então, o governo federal, o governo estadual e os municipais têm que começar a ver estas situações. É importante se ter uma festa famosa, atrair muita gente? Mas quando a gente está podendo, não estando podendo, vamos priorizar o que é básico para a nossa população. O atendimento médico, o remédio na unidade de saúde, né, para aquelas populações mais vulneráveis, exames para aqueles que precisam, né, a assistência social atendendo a questão dos mais vulneráveis, às vezes com cestas básicas e outras coisas. Então, na minha visão, eu estou aqui expressando a minha visão, não a dos colegas, cada um tem uma visão, e nem das colegas. É a minha visão, pessoal, que isso está levando cada vez mais a um mundo ilusório, né, em municípios pequenos como os nossos, que vivem de arrecadação de onde? De recursos federais, FPM, ICMS e das emendas individuais dos parlamentares. Nós não temos outras fontes de receita. As nossas fontes de receita COSIP, imposto de renda, nós não temos receita de ITR muito pequena, nós não temos IPTU, nós não temos a taxa do lixo que já o município já está sendo cobrado que implante também aqui através do Tribunal de Contas e outras receitas. Nós não temos. Aí vivemos de quê? Vivemos só dessas transferências constitucionais e às vezes não está dando, porque tem que manter a folha de pagamento, tem que manter os encargos, que esses aí são obrigatórios. E a gente vê
quando eu via a lamentação daquele prefeito, que chorava, que tudo mais, e aí a gente foi indo ver o contexto, quando o Ministério Público recomenda que cancelasse uma festa. Eu não estou enganado, era da banda Calcinha Preta, lá no município, lá, se eu não estou enganado, lá de Fartura, né? Contratada por não sei quantos mil reais. Não sei quantos mil reais. Né? Gente, ué, será que esse choro é só um teatro? Porque está nessa situação. Tá, a gente sabe que aqueles municípios vivem nessas condições. Já vão enfrentar, estava prevista essa seca. Então, o que é que nós temos que fazer? A Bíblia nos dá o caminho. Se formos citar aqui questões bíblicas, José do Egito, para quem conhece a história, um grande governante que governou o Egito, né, que interpretou os sonhos de Faraó, que era o rei do Egito. Ele interpretou e via que 7 anos de uma seca tremenda, o mundo ia passar. E José interpretou e foi colocado pelo faraó, que não viu nenhuma pessoa com capacidade como a dele para poder agir naquele momento, nomeou ele como o segundo do reino para cuidar daquela situação. E ele habilmente cuidou, previu, se preveniu, e o Egito viveu fartura. Viveu a fartura num período difícil no mundo todo, em que os outros países iam até o Egito comprar, porque o Egito tinha em sobra, porque se preveniram durante 7 anos. Né? De fartura, se preveniram para que, quando viesse os 7 de seca, de miséria, estarem ali resguardados e ajudar os outros. Né? Então, fica a lição de José do Egito para nós que moramos na região Nordeste, no semiárido, passamos aqui, estamos inseridos naquela região que se caracteriza pelo polígono das secas, enfrentamos isso aí cotidianamente, que nos preparemos. Eu vejo muitos gestores ter curso para capacitar gestor disso, disse, e por que é que não tem curso para capacitar gestor a se preparar para esses momentos? Eu queria que focasse em mim aqui para ouvir isso, por que é que não tem cursos para capacitar os gestores para esses momentos difíceis para cuidar da população dos seus municípios. Aí depois vai lá para a televisão fazer drama, fazer isso, fazer aquilo. É as coisas que até hoje eu não entendi e não entendo. Né? Não entendo. Então nós temos que nos prevenir. Eu gosto de acompanhar sempre o site da Confederação Nacional dos Municípios. Eles sempre alertam. Eles nunca, 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 nunca deixam de informar o que está acontecendo. Olha, receita do FPM, do IPI aumentou esse mês, o próximo trimestre vai ser assim, assim, positivo, mas eles sempre deixam alerta. Mas fica o alerta aos gestores. Cuidado, se preparem, né, para fazer caixa, para pagar 13º, para isso, para aquilo outro, tal e tal, tal. Sempre eles deixam alerta. Também, quando está em crise, ele alerta. Os próximos trimestres aqui vai ser de forma negativa, então cabe aos gestores se programarem, se organizarem. Né? Mas alguém pode dizer, mas alguém tem culpa por conta da seca nesses municípios que estão aí, no nosso aqui? Isso aí, a culpa é de Deus. Não, não. A chuva vem para o justo e o injusto. Agora cabe cada um se programar, se organizar. Né? Então, se nós estamos prevendo que vai acontecer aquilo ali, opa, esse ano, no nosso município, nós vamos nos prevenir para isso e para aquilo. Né? As regiões são abastecidas com carro-pipa, a gente sabe como é que é a situação. Os carros-pipa pegando água aqui, ali na entrada de Tamboril, e em outros lugares aí. Quem vai daqui para São Raimundo é aquela frota de pipa para lá e para cá. Está de quantos anos isso? Não é de hoje. Não é de hoje. Por mais que se esforcem de alguma forma aí, mas ainda existe o descuido das gestões e não se prevenir para essas situações. Eu vejo isso, para essas situações. Nosso município, graças a Deus, por conta de seca, ninguém vai morrer de sede aqui. Tem a seca, mas cada região nossa dificilmente vai ter uma casa que não está sendo atendida com água encanada, com poço tubular. É algumas regiões. Se tiver, que não tiver água encanada, deve ser uma minoria.
uma porcentagem muito pequena, mas a maioria nós somos atendidos aqui com água encanada, poço tubular, a manutenção que está sendo dada aqui para não deixar faltar água para esse povo. A questão dos animais, aí já é uma outra coisa, que aí é onde entra o cuidado. O que é que nós precisamos? De mais barragens, que quando chover muito, a gente consiga ter reservatórios de água para que os bichos não passem sede. Ah, mas aí vai faltar alimentação. Agora já é uma outra questão. Mas o governo federal sempre entra com linha de créditos aí para o pessoal comprar ração, comprar o milho, tem a Conab, se cadastrem, vão atrás, né? Tem que ver. Estive conversando com o presidente da AVEP nesses dias que estive lá e conversamos muito com relação a esse problema aqui. Ele me falando como é que está a questão lá na região dele, aonde o quilo do milho, né, está saindo a 60 centavos. O quilo do milho está saindo a 60 centavos lá. Então, compensa-se juntar uma grande quantidade de produtores, e arrumar um caminhão e comprar milho lá a 300 quilômetros daqui e trazer para cá. Se a gente for analisar, né? Então, existe essa situação. Porque o Cerrado produz muito, a gente não produz. A gente não produz. Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado mesmo. Então, fica aí o nosso alerta. Fica esse alerta aí. Que a gente saiba se prevenir, né? Que a gente saiba se prevenir. Gosto sempre de frisar uma frase que um ex-pastor nosso, pastor Barnabé, gostava de dizer, né? Que a gente não pode ser igual o índio, né? Não fazendo uma crítica ao índio, não, porque o índio vive na floresta, ele vive do que a floresta produz, e lá então o que ele caça hoje, ele come hoje. Porque na maioria das vezes ele não tem geladeira para guardar a carne, então ele consome a carne ali, no outro dia caça de novo. Mas quem mora na cidade, né, quem tem outras condições, tem que se programar. Tem que se programar para passar por essas situações difíceis, né? Então fica aqui o nosso alerta, né, que para os próximos anos, né, porque nós não estamos nem no período da seca ainda, né? Nosso período da seca vai começar. Vai começar, mas nós estamos ainda no período que nós chamamos aqui de inverno, estamos passando por dificuldade. Imagino quando começar realmente a seca. A seca. Será se os nossos reservatórios de água vão ser suficientes para resolver o problema do criatório? Será? Será se dará conta as nossas bombas, os nossos poços tubulares? Será se a água não vai baixar? A prefeitura municipal, graças a Deus, nessa parte aí, a gente tem que louvar a ação da prefeitura que não tem deixado ninguém ficar sem água. Queima uma bomba, quebra uma bomba, sempre a equipe está lá, nosso amigo Zé Filho, muito esforçado com a sua equipe, a prefeitura disponibilizando os recursos para não deixar faltar água para o povo. E já nesse período estamos passando por essa situação, né? Algumas localidades com uma bomba queimando uma, duas, três vezes por conta do consumo que está excessivo, porque não está chovendo num período que não era para estar assim. Então, temos que ter toda a precaução possível, trabalharmos para que as coisas aconteçam. E já também faço um apelo aos vereadores que a nossa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estará chegando nos próximos dias a esta casa, e o acordo que tivemos, o vereador Maico Nery, que foi presidente da Comissão de Orçamento ano passado, tratou com a contadora da prefeitura, o pessoal que trabalha na parte técnica, que as emendas individuais nós já discutíssemos agora na LDO, para não ficar por orçamento, já discutir agora e inserir agora. E essas emendas individuais, de cada parlamentar, de cada vereador e vereadora, que nós possamos também trabalhar voltado, pensando nessas situações que estamos enfrentando, como ampliação de poços tubulares, aí, de rede de água para o nosso povo nas comunidades. Junta 2, 3, 4 vereadores e destina parte das suas emendas. Certo valor, faz um montante, vamos melhorar aquela rede de abastecimento em região tal. Destinávamos recursos das nossas emendas individuais nestas áreas que demandam tanto no nosso município. Algum vereador ou vereadora para fazer uso da palavra também? Vereador Darlis Costa também fazendo uso da palavra. Logo após o vereador Maico Nery. Bom dia a todos, nobres vereadores, excelentíssimas vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste, né? Pessoal da TV Centro-Sul, fazendo transmissão aqui. Aconteceu produtora.
Eh, Senhor presidente, nas minhas andanças pelo interior, onde fui bastante cobrado, pessoal ali da região ali, Santo Antônio, que liga ali Piripiri, questão da estrada que liga o Piripiri, né? Aonde foi começado, mas não foi finalizado, né? Pessoal cobrando, perguntando o porquê, né? Começaram, foi o maior coisa lá no começo, maquinário da prefeitura, mas infelizmente a obra não foi concluída. E o pessoal perguntando, dizendo, rapaz, será que não vai ser finalizado? Por que aconteceu? Queria saber, né, como é que vai ser feito a finalização daquela obra, né? Pois é uma obra muito importante que liga várias localidades do nosso município, e até porque quando o período de chuvoso, ali é um acesso que não pega riacho, né? Liga todo o município, Brejo do Piauí até a Canto do Buriti, facilita muito o dia a dia dos moradores, né? Outra informação, passando aqui para convidar toda a população de Brejo do Piauí para a segunda festa do apicultor, que acontecerá dia 2 de maio, próxima sexta-feira, com início às 2 horas da tarde, onde vai ter palestra, pessoal do Sebrae, Senar. 6 horas da tarde vai ter missa, 8 horas começa a festa, né? Esse evento é um evento com a realização da Associação dos Apicultores, com apoio da Prefeitura Municipal, do deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, e a Câmara dos Vereadores também apoiando, né? Em nome aqui de todos os vereadores, a gente está tendo o apoio aqui de todos os vereadores para esse evento. Quero convidar toda a população para vir prestigiar esse grande evento. Muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Quero aqui desde já parabenizar o nobre vereador, vice-presidente dessa casa, né, pelo grande evento que ocorreu por esses dias. Primeira feira cultural, né, da agricultura familiar e artesanato aqui de Brejo do Piauí. Meus parabéns. E eu queria trazer um alerta, né, esses dias estava até comentando aqui antes da sessão começar, com o nobre presidente, dar um alerta aqui para os pais, né. É sabido que no decorrer de muitos anos, as crianças e adolescentes têm se trancado dentro dos seus quartos, né? Crianças, adolescentes têm se trancado dentro dos quartos e os pais têm achado, de uma certa forma, muito bom. Por quê? Né? É normal, porque a criança não está dando trabalho, ela vai fazer seus afazeres de casa e não se preocupando com o que está acontecendo ali dentro daquele quarto. Então, já vimos, no decorrer dos anos, crianças, adolescentes, jovens tirando a sua própria vida por conta de brincadeiras, de desafios que eles encontram dentro do celular, tá vendo, né, do outro lado da tela. Então, esse alerta, eu estava assistindo o jornal esses dias e vi a notícia de que uma menina de apenas 8 anos de idade, novo desafio que tem aí, creio que todos já é sabedor desse caso, desse acontecido, ela inalou um aerosol, né? Um desodorante, é um desafio. Eles pegam, abrem lá e coloca na boca. E ela sofreu parada cardíaca e veio a óbito. Então, pais que nos ouvem na manhã deste dia, muito cuidado, né? Veja o que seu filho tem assistido no celular, no computador, no tablet. Eu me preocupei esses dias, eu acho que foi até dito aqui. Estava numa reunião com alguns pastores e eles falando, nobre presidente, nobres vereadores, concernente esse tempo integral nas escolas. Veja bem, eu citei aqui que os pais, de certa forma, as mães principalmente, têm achado normal os filhos ficar ali trancados enquanto eles fazem seus afazeres. Parece que nem, ó, se der o celular ou o tablet, parece que nem tem filho em casa. Deixa fazer o que quer. E a culpa dos filhos de hoje, dias odiernos, está dessa forma, dessa geração, a culpa somos nós, é de nós mesmos, né? Jesus mesmo disse: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, né? Ninguém vê mais criança na rua como a minha infância com a Denise, criado junto, brincando no meio da rua aí, né? De bolinha de gude, pipa e etc. As crianças só trancadas,
com depressão, mal do século, cheio de ansiedade. Por quê? Não se vê mais, né? Então, cuidado com os nossos filhos, com os seus filhos, né? Eu citei na sessão passada concernente o autismo, né? Que foi um debate grande aqui, acho que umas 2 sessões atrás. Até falaram mal da gente, que interpretaram algumas falas nossas aqui, mas é assim mesmo. E o que acontece? Daqui uns dias, como que vai ser a geração? Como que vai ser? Os culpados somos nós mesmos, né? Então vamos vigiar, cuidar dos nossos filhos, saber o que eles estão fazendo. Falei do tempo integral. Por que os pastores, a maioria, estavam preocupados? Porque, por uma parte, nosso presidente, vai ser bom. Criança, o adolescente vai passar o dia ali estudando. Para os pais, está seguro. Mas será que os pais têm ido ao colégio, saber? Não estamos fazendo crítica aqui à educação. É porque eles têm feito né, um trabalho excelente à frente desse órgão. Mas a preocupação de muitos pais, pastores, é que vai afastar os filhos dos pais. Os pais vão passar o dia trabalhando, os filhos saem de manhã, só chegam à noite, não tem tempo nem de brincar com os filhos, de conversar. E aí? Outro alerta. Falei aqui sobre o jovem que faleceu ali, meu primo, no Mato Grosso, né? Foi acometido por uma picada de um pernilongo, ou seja, a dengue, e veio a óbito. Esses dias estive andando aí em alguns terrenos, todo mundo cobrando os terrenos baldios. O prefeito já fez a limpeza ali, parabenizar ele. Mas precisa fazer mais, principalmente os donos dos terrenos, né? Descartando aí lixos nos terrenos, à beira das margens da via aí. E é um perigo. Vamos trazer esse alerta aqui também, porque a dengue mata. Só sabe a dor aquela família que está passando ali. Um jovem que tinha toda a vida pela frente, perdeu a vida por conta da dengue. Então trago também esse alerta aqui. E eu queria ratificar aqui as palavras do novo presidente, quando ele falou sobre a festa ali, a banda Calcinha Preta queria tocar na cidade de Fartura. Eu debati no grupo do PT, que estadual, colocaram lá concernente o carnaval que ia ter, e falaram, nós temos que o governador tem que investir igual o Maranhão, já está se igualando a São Paulo, Rio de Janeiro, trazendo bandas e não sei o que. Aí eu vendo aquilo dali, não aguentei. Coloquei lá, gente, eu acho que nós temos que olhar para os hospitais que estão aí as pessoas com seus familiares, né, no corredor, sem ter um leito, sem ter remédio, sem ter como fazer uma cirurgia. Nós temos que se preocupar, né, em massagear o ego de pessoas que outrora estavam esses dias aí, na época da Covid, já falei isso aqui, vou tornar a dizer, se arrastando, pingo do meu dia, pedindo a Deus para expulsar o vírus da Covid. Aí vai massagear o ego dessas pessoas, trazer banda famosa, gastar não sei. Ele falou lá, o Maranhão tá gastando não sei quantos milhões aí no carnaval. Eu falei, pra quê? Para massagear o ego dessas pessoas? Então que seja investido na saúde. Ó, o nosso presidente frisou aqui, concernente à estiagem, à seca, que tem assolado aqui a nossa região. Investe nisso daqui. Esquece de massagear o ego das pessoas, né, que outrora estão zombando de Jesus, arrastando ali, faz um personagem de Cristo, outro do diabo, se arrastando ali, né? Figura de linguagem. E eu queria trazer também, pedir ao novo presidente que explique, né, mais adendo, profundo, a questão dessa taxa do lixo. Fui procurado por uns amigos ali em Canto Buriti esses dias, porque lá está uma confusão com essa taxa desse lixo, né, que estão colocando a culpa nos vereadores. E os vereadores não têm culpa nenhuma. Nós, como fomos votar com o orçamento, teve o debate sobre a taxa do lixo, que o tribunal já cobrou, né? O prefeito mandou para cá, e vai chegar aqui. E quando chegar, já estou trazendo esse alerta aqui, né? Que todos que nos assistem aí, que vão assistir essa sessão, que vocês possam entender que esses vereadores aqui não tem nada a ver, né? Vamos votar o projeto para cobrar taxa de não.
o tribunal ele recomenda ao gestor, né, que ele venha fazer, né, venha colocar ou cobrar essa taxa de lixo aqui. Vai chegar o projeto, nós temos que votar, porque senão nós temos que se adequar às leis, né? E eu queria que o nosso presidente explicasse mais adentro para que as pessoas tenham noção de que quando chegar aqui esse projeto, não ficar por aí, né? Até mesmo o nosso presidente, os fakes, né? Os perseguidores, aqueles que querem difamar a imagem de nós, né? Que venham pegar trechos e querer distorcer, dizer, o vereador que tem culpa, estão votando contra o povo. Não, é o tribunal que obriga. São essas minhas palavras. Muito bem. Bem ditas as palavras do vereador Michael Nery, concernente à questão da recomendação do tribunal à cobrança da taxa dos resíduos sólidos, que é a popular taxa do lixo aí. Isso aí é uma recomendação do Tribunal de Contas para que os municípios se adequem à lei federal. É uma lei federal que determinou um prazo para que todos os municípios se adequem. Só que para isso tem que haver algumas questões, né? Brejo do Piauí, como é que nós estamos a situação do aterro sanitário? Em que pé está o aterro sanitário? Né? Canto Buriti, que pé está o aterro sanitário? Tamboril e tal. Existe até sugestões para que Brejo, Canto Buriti e Tamboril, devido ser mais próximos aqui, criassem um consórcio e criassem um aterro sanitário onde esses 3 municípios pudessem estar descartando o lixo lá de forma correta, para não prejudicar o meio ambiente e tudo, né? Isso aí cabe aos prefeitos se organizarem e tentarem fazer. Mas cada município pode cuidar nessa parte. Nosso município tem um terreno já, aonde é para ser construído. Eu fui uma vez lá com o seu prefeito, aqui no sentido de São João do Piauí, para a construção desse aterro sanitário. Ainda não saiu. Nós ainda estamos com um lixão a céu aberto, como é a maioria dos municípios do Piauí. Só que a lei federal exigiu prazos para isso, e todos os municípios, ou quase todos, estão descumprindo o prazo. E o Tribunal de Contas está recomendando que se cobre, achando, muitas das vezes, que já existe o lixão, já existe o aterro sanitário, e nós estamos sem aterro sanitário. Então, para se cobrar, eu acredito que os gestores terão que também trabalhar essa questão do aterro sanitário, mas que vai cobrar em um momento, vai. Ninguém sabe quando é que vai ser. Então, cabe a gente se programar para que, quando isso chegar aqui, já tenha alguém para. Não, está cobrando, mas tem um lugar organizado onde o lixo é descartado e tal, e tal, e tal. Porque hoje ainda vê a situação que está com a questão do lixo, aonde é que está sendo descartado ainda. Mas é essa a questão. Canto Buriti foi uma polêmica terrível, interpretado de forma errada, condenaram vereadores que não tinham nada a ver, que estavam ali só para discutir a matéria ou votar, mas é claro que sempre alguém vai pegar de má fé aquilo ali e tentar denegrir a imagem do vereador, disso ou daquilo outro, ou até mesmo do prefeito. Sendo que essas questões e essa legislação é federal e a gente é obrigado, né, a enfrentar em algum momento. Inclusive, o nosso contador da Câmara, esses dias, me mandou uma mensagem perguntando como é que está a questão da taxa do lixo aqui, se já foi aprovado o projeto. Eu disse, aqui ainda não, mas a recomendação do tribunal já chegou, para que se implante, né? O prefeito, eu acredito que ele deve estar tomando pé disso aí, dessa situação, mas vai ser obrigado, é igual o Plano Municipal de Segurança, que o tribunal também recomendou ao município que crie. Todo município vai ter que ter um Plano Municipal de Segurança, aprovado por esta casa. Alertei o seu prefeito sobre isso no ano passado, né, junto com a sua assessoria jurídica, que o tribunal está recomendando isso aí, que se crie, né, e vai chegar a essa casa a qualquer momento. O Plano Municipal de Segurança, de que forma o município está enfrentando a segurança pública, está cuidando da segurança pública. Então, são demandas que irão chegar nesta casa. Taxa do lixo, a cobrança aí dos resíduos sólidos, de que forma vai ser tratado isso, vai chegar aqui em um momento. É claro que a Câmara aqui, ninguém quer pagar taxa, ninguém quer pagar imposto, ninguém quer pagar nada. Por quê? Quando você se paga a taxa da COSIP, né, que hoje no nosso município, foi essa casa que aprovou, eu participei da votação, da discussão, onde aprovamos a taxa da COSIP,
Quem paga? Ah, o cara lá no interior está pagando. Você está entendendo? Ah, mas a lâmpada do poste dele lá está queimada. Esses dias eu andei na localidade de Cansanção e algumas pessoas me cobrou que existiam algumas lâmpadas queimadas. Mas as pessoas, às vezes, por falta da informação, que passaram a mim. Foi o que eu fiz? Procurei o setor responsável do município. Se eu não estou enganado, ontem, foi antes de ontem, foram e já colocaram. Mas cobrei, falei, mostrei os áudios da população cobrando e passei diretamente para o setor responsável, que às vezes falta essa interlocução para que chegue lá na ponta e é quem a pessoa resolve. E ele entrou em contato comigo, o secretário de Meio Ambiente, perguntando, eu peguei as informações direitinho, passei para ele e desceram para lá para fazer essa manutenção. Se está pagando, tem que ter o benefício, não é isso? Então, o dia que vier essa taxa para cá, o município também vai ter que estar adequado nesta situação, a questão do descarte dos resíduos sólidos. Vereador Adenilton Torres, com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, secretária, vereadores, vereadoras, os funcionários dessa casa, pessoal da empresa Aconteceu, produtora, TV Centro-Sul. Queria aqui parabenizar as mulheres da associação, que foi um evento muito importante para a nossa cidade, uma feira, a primeira feira da agricultura familiar e artesanato. E dizer, senhor presidente, que vai seguir em frente. O prefeito se prontificou, que vai continuar fazendo feiras, vai estar correndo atrás para o local exato, mas por enquanto pode ficar fazendo no polo esportivo. Agora em maio já vai ser divulgada a nova data de uma feira e fazer pelo menos de 30 em 30 dias para poder se organizar direitinho. E é isso, vamos fazer o melhor pela nossa cidade. E também queria falar aqui sobre que o nosso amigo vereador Maicon falou agora há pouco, sobre saúde. Você vê a situação que está ali em Teresina, no Hospital do Câncer, né? São Marco, triste, situação muito difícil. Alguns prefeitos se prontificam em fazer festa com a situação crítica, mas prioridade é saúde. Você vê que tem cidade aí, que nem o vereador Mike falou, que carnaval, para quê? Carnaval com tanta dificuldade. Eu acompanho aqui o prefeito da cidade de Ourinhos, ali em São Paulo, ali, o cara que era catador de lixo, hoje é prefeito da cidade, ele cancelou o carnaval e fez um investimento de mais de R$500 milhão na saúde, cirurgias, o que deu para fazer, ele se prontificou. Então, o que nós pedimos também no nosso município, em geral, no nosso estado, é isso, uma boa saúde de qualidade. Uma vez eu comentei aqui, vou fazer o comentário de novo sobre o Hospital de Canto do Buriti. É uma referência para nós aqui. Então, vamos fazer um investimento maior. Os políticos que estão à frente disso aí, que a gente aqui é político, mas é minoria. Então, aqueles grandes senadores, deputados, governador, vamos olhar mais para a saúde do nosso lugar, do nosso município, que é difícil. Daqui Teresina é grande. Até você chegar lá e lá está defasado vários locais de saúde, imagina o nosso, que é pequeno. Então, minhas palavras é isso. Muito obrigado a todos. Muito bem, vereador. A verdade é essa. Vamos investir em saúde, priorizar a saúde. Ontem eu estive ali no Hospital da Polícia Militar em Teresina, né, para acompanhar um paciente aqui de Brejo que estava lá para fazer uma consulta. Só era uma consulta, levar alguns exames para o médico ver, né? E dá tristeza a gente chegar e ver aquela multidão de gente, pessoas, às vezes as pessoas com menos informações perdidas ali dentro, sem alguém para auxiliar e sobrecarregada. A verdade é sobrecarregada e podendo os hospitais regionais, como o nosso aqui de Canburiti, que não é regional, é municipal, aí de Canburiti, poder ser transformado em um hospital regional para resolver algumas demandas, né? Tudo tem que correr para Teresina. Nossa bancada federal esteve em Brasília, junto ao Ministério da Saúde, atrás de recursos para o Hospital São Marcos, nessa questão do câncer, né? Que era o hospital referência, mas é um hospital filantrópico, não é de governo nenhum, tem as parcerias, mas defasado. Hoje, o Hospital Universitário em Teresina, graças a Deus, né, está funcionando, também cuidando dessa questão, mas é triste a situação. Aí a gente vai priorizar coisas que não são prioridades só para, como é que se diz, amaciar o ego aí, massagear o ego de algumas pessoas. Não, festa é bom, claro que é bom, né? Mas é bom nos momentos certos.
nas situações certas. Vamos fazer festa por fazer festa? Geralmente quem faz uma festa vai ser só um beneficiado ali, que é o proprietário do evento. Os outros ali só vão ter prejuízo. A verdade é essa, no outro dia o buraco é grande. Então, todo mundo tem que usar de prudências, os gestores, governador, deputados e tudo mais. E um ano esse que antecede o ano eleitoral em campanha de deputado, não vão faltar festas patrocinadas com emendas parlamentares para que se divulgue em nome do parlamentar. Quando, na realidade, nós que vivemos aqui na ponta, o dia a dia, sabemos realmente qual é e quais são as demandas, não é isso? E falando aqui da questão da feira, parabenizar aqui a atitude e a ação do vereador Adenilton lá, participei com eles lá, estive lá e falei também naquela noite e expresso aqui. Parabéns, vereador Adenilton, continue com essas iniciativas que venham a contribuir para o desenvolvimento, né, da nossa cultura. Nós sabemos que não temos mais feiras, né, como era de costume. Já cheguei em Brejo, não existia mais a feira, né, semanal, e é um desejo aqui de todos os parlamentares. A vereadora Laís já esteve comigo tratando dessa questão, de pedir junto ao seu deputado federal recursos para a construção de um local adequado para que para que se restabeleça a feira semanal em Brejo do Piauí. Já é uma demanda que ela tem tratado com os deputados, né? Já oficializou os deputados, eu acredito que vai estar sendo atendida para ajudar o município, não é isso? Eu acredito que vai ser atendida, ela pode estar falando logo mais sobre isso, mas todo mundo atento a essas coisas que venham a beneficiar o nosso município. Então, são essas as ações, né, que vai melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Vereador Alexandre Chaves, com o uso da palavra. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, Neguinho de Castro, pessoal que estão nos assistindo. Eu quero frisar as palavras do amigo Alciano Lima, lá no começo, sobre em relação à seca, né? Eu aqui pensando comigo, né, que você falou a questão da água, que a gente tem aqui abundância, graças a Deus, em relação a São Raimundo, região de São Raimundo, que é uma tristeza, né? Mas eu acho que você esqueceu de um detalhe, né? Por exemplo, aqui, nossa região aqui, Brejo, Canto Buriti, graças a Deus, a gente é forte de água, né? Mas a Equatorial não deixa a gente trabalhar, né? Não deixa, porque é um absurdo a taxa, né? Porque eu acho que o governo federal deveria estar vendo essa questão, pelo menos nessas cidades que está tendo essa seca, de abrir alguma coisa aí para a questão de 6 meses, pelo menos, de dar um desconto na energia para o pessoal que estão passando por a seca. Por quê? Por exemplo, um amigo tem um poço, tem vontade lá de plantar lá meia tarefa de feijão, de milho. Vamos botar que ele pega aí 40 sacos de milho na irrigação. Ele já pode vender para 3, 4 famílias, mais barato o milho, o feijão. Aí como é que o pessoal trabalha se a energia não deixa? Caríssimo. Você bota uma bomba para trabalhar uma noite aí, quando vem no final do mês é 3, 4 mil reais. Então, assim, desse jeito não funciona. Então tem que partir por aí também. Entendeu? Porque a gente tem, mas só que a gente a Equatorial não está deixando. Entendeu? O governo não está deixando, porque é caríssimo a energia. Quem tem condição de botar uma placa solar no poço, bem. Quem não tem, não vai, é só para encher, botar água para banhar e fazer comida, porque não está dando mais, né? E eu acho que em relação a essa questão do prefeito lá, da cidade lá, eu assisti a entrevista dele e vi lá, ele chorando lá e tal, né? Mas assim, eu costumo sempre dizer, meu pai foi prefeito aqui em Brejo do Piauí, e eu costumava sempre ouvir ele dizer que tinha os meses bons no ano e tinha os meses ruins, né? Naquele tempo lá nem se falava, só era o dinheirinho que vinha lá da prefeitura, né? Hoje as coisas mudaram, né? Então a pessoa tem que se preparar nos meses bons também. Tem que se preparar nos meses bons, já sabe que tem os meses ruins para estar preparado nos meses ruins. Eu acho que é por aí, né? São minhas palavras, né? E a gente vinha agora de Canto do Buriti, começando ali agora um asfalto, né?
Próximo ano é ano de eleição, tomara que daqui para o próximo ano já esteja tudo pronto, né? Graças a Deus. E tive conversando com o nobre presidente também ali dentro. Muitas obras é para vir aqui para Brejo, muitas mesmo, né? Então, vamos ver se já está bom, se as coisas melhoram, né? Deu uma chuva muito boa agora na região, agora há 5 dias atrás, melhorou mais ainda, né? Deus puder mandar mais um aí esse mês para melhorar mais ainda, né? E só agradecer, né? Que o que manda é ele lá de cima. O bom ou ruim que ele manda, a gente tem que só que agradecer. Bom dia, são minhas palavras. Exatamente, vereador Alexandre. Eu quero corroborar aqui as palavras de Vossa Excelência, quando na questão da o produtor quer trabalhar, mas a empresa hoje, a Equatorial, não deixa. E isso aí traz-nos a reflexão do quão é perversa a privatização das empresas públicas de água, de energia, no Brasil inteiro, né? Então, quiseram privatizar Banco do Brasil, Correios, Petrobras e tudo mais. É um mal que acontece, é isso daí. Antes, quando a Cepisa, a antiga Cepisa, que passou para a Eletrobras e agora é Equatorial, quando a Cepisa ainda funcionava, muitos produtores rurais, né, aqui mesmo de Brejo, conseguiram incentivo e vivem com esse incentivo até hoje. Vá tentar conseguir um incentivo hoje para produzir. Vai ver. É uma dificuldade mais horrível do mundo, lá dentro da secretaria, junto à empresa. E pense numa dificuldade. Então, depois que começou esse negócio de privatizar as empresas públicas para dar mais agilidade, qualidade no serviço, dificultou mais ainda a vida de quem quer produzir na questão de energia que tem. Quem tem condição de pegar um financiamento que deveria, financiamento para energia de poço, para bomba e equipar ali, o recurso deveria ser subsidiado pelo governo. Um juro baixíssimo ali para a pessoa trabalhar. O banco deveria abrir uma linha de crédito, mas com juro baixíssimo, subsidiado para isso, para você colocar ali e tentar produzir, né? Só frisar aqui suas palavras. A última vez que eu tive com o prefeito aqui de Brejo, ele me disse que estava entrando com um projeto para equipar todos os postos de Brejo do Piauí com placas solares para funcionar de dia. Citou até o caso lá da região de Cansação, que foi botada, acabou o problema. Né? Acabou o problema, não tem negócio de motor. A energia diz caríssima tá vindo aqui, principalmente na seca, o pessoal liga dia e noite. Então, se não for por aí, pela Equatorial não dá. Não dá, porque é caro. Exatamente, vereador. Exatamente. Ele me confidenciou isso também, que está preparando um projeto de conseguir um financiamento, um empréstimo que terá que ser aprovado por esta casa para este sentido, né? Para que a gente consiga colocar a energia solar em todos os postos da zona rural do município, né? Vai acabar vários problemas. Isso aí, com certeza. O desperdício de água vai acabar porque vai funcionar só durante o dia, a água ali, todo mundo vai encher seu reservatório, vão trabalhar à noite e não vai ter desperdício de água, não, porque não vai cuidar. Então, todo mundo vai trabalhar de uma forma racional e isso é importante. Cansanção já funciona assim, né? Fizemos o pedido ao prefeito, reunimos com a comunidade lá, ele atendeu, colocou, está funcionando e o plano é colocar também desta forma, mas o município precisa de disponibilidade de recursos para isso, através de um financiamento ou de um empréstimo, tudo indica, que deverá passar por essa casa. O que nós aprovamos aqui para a energia do município aqui, a usina fotovoltaica e a iluminação de LED, foi liberado, está tudo pronto, e o prefeito teve que entrar na justiça para que a Equatorial venha interligar o sistema, porque está pagando duas contas de energia, praticamente, porque está pagando o empréstimo que foi feito e não está tendo o bônus do desconto aí na energia, porque a Equatorial nunca interligou. O prefeito acionou a justiça, que é um dever e direito dele, para que a Equatorial, a justiça obrigue a Equatorial a instalar e pedir um ressarcimento de tudo que já foi pago, desde quando o projeto está pronto aqui e a empresa não interliga, porque ela quer arrecadar.
Esse é o mal de privatizações. Digo isso aqui e não peço segredo, é o mal de privatizações. Governo que pensa só em privatizar, e entregar o bem público aos empresários, quem vai pagar a conta somos nós, pequeno, a população, tá? O setor privado, eles só vão pensar no lucro. Querem saber a situação de ninguém, não. Está dando lucro? Está. A GESFISA foi privatizada. Estamos esperando aí como vão ser as ações dessa empresa em municípios como o nosso. Vocês acham que a GESFISA tem condição de dar conta de cuidar dos postos do interior? Tem. A gente já sabe. Então, o prefeito está com esse cuidado ainda com a população do interior e tudo, mas se a GESFISA quiser vir, não, quem vai tomar de conta somos nós, foi privatizado pelo governo do Estado. Tem que ver isso aí, essa situação. Já pensou se isso vier a acontecer? Ela vai ter que colocar relógio, né? Hidrômetro aí em cada ligação. Tem condição de fiscalizar isso? Tem não. Bota o hidrômetro aqui, o cara faz uma ligação de um gato por acolá, uma pessoa maldosa, mal intencionada, para poder desviar a água. Não tem como fiscalizar, né? Então, eu acredito que eles vão ficar mais com a questão urbana e deixar a rural aí com os municípios ainda. E o plano do prefeito é esse aqui. Não é isso? É esse. Com a palavra, a vereadora Laís, Laís agora Oliveira, Laís Ribeiro, né? Laís Ribeiro, né? Com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão nos ouvindo pelo bom dia, eu sempre. A vocês que estão nos acompanhando pela TV Centro-Sul, pela Rádio Costela FM. Era justamente isso que eu ia falar, sobre a fala do vereador Alexandre e do presidente Alcione. A questão da Equatorial. Estive na zona rural semana passada e um agricultor estava me relatando, né, da dificuldade de conseguir o incentivo, que a Equatorial já estava com 2 anos, que estava na luta e não estava conseguindo. A Equatorial estava muito burocrática, né? Outra coisa também, eu não sei se aqui já teve algum projeto sobre a encanação da zona rural, principalmente ali na localidade Trindade e no Santo Antônio, que foi onde me cobraram, né? Lá os moradores de Mangueira e ficam saindo. Eu não sei se já tem algum projeto aqui ou se o prefeito já está resolvendo isso. Depois eu vou estar vendo isso aí. E a outra questão é parabenizar também aqui o vereador Adenilton pela sua feira. Não pude participar, estava doente, mas soube que foi muito bom, muito produtiva, né? E eu fiz a solicitação do mercado público para o nosso deputado federal, Castro Neto, e ele nos prometeu, né? Estamos aí com essa promessa. Espero que seja cumprida. Também no dia que o nosso senador veio aqui, o Marcelo Castro, reforcei com ele e estamos aí aguardando, tá bom? Bom dia a todos. Reforçando aqui também as palavras da vereadora, né? É verdade, essas cobranças, o pessoal nos cobram que a Equatorial é uma burocracia, tem que passar pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado para conseguir isso aí. Lá também é outra burocracia, questão do incentivo, né? Que é o que vai dar condições ao pequeno produtor dele produzir ali, dele ter sustentabilidade, né, na sua agricultura familiar. E com relação ao projeto, vereadora, das redes de água do município, tem o projeto sim. O prefeito está com um projeto pronto, aprovado. A liberação do recurso só não saiu ainda em torno de 1 milhão e pouco, para resolver toda essa questão de rede de abastecimento de água no município. O problema está no cartório. Antes era um outro tabelião, foi feito um entendimento, a prefeitura começou a documentar, né? Documentar todos os postos, porque a Funasa agora não libera recurso, ou não libera o recurso, se o poço não estiver documentado para o município, para daqui o município fazer, passar para eles, com escritura e tudo. E a gente sabia que a maioria dos postos, ou quase todos, não tinham escrituras. O prefeito fez um apanhado disso aí tudo, deu entrada no cartório, começou a sair algumas, mudou o tabelião, mudou a burocracia, o prefeito está acionando a justiça para que eles liberem as escrituras dos postos para poder pegar o recurso e fazer a obra. Para vocês verem como que é difícil, né? A gente às vezes vê fácil a vida do prefeito, mas ele
me revelou essa situação, que está acionando a justiça para poder a tabeliã liberar, porque foi feita toda a documentação exigida e agora ela está colocando mais um entrave. Mudou o tabelião, agora é outro, colocando para poder liberar essas escrituras. Então, está acionando a justiça, pedindo uma liminar para que seja expedida essas escrituras, para que envie para o governo federal, para a FUNADA, para ela liberar o recurso. É mais de 1 milhão para a rede de abastecimento de água, né? Mudar essas tubulações de mangueira, todas da zona rural. Praticamente vai mudar praticamente tudo. Mas eles estão sofrendo, porque uma mangueira, ela, nos primeiros dias, funciona. Com o tempo, ela resseca, ela tampa ali, ela tampa e não passa mais água. A pessoa fica sofrendo. Sem contar umas que são expostas, que passa alguma coisa por cima, quebra, é um sofrimento, né? Tem o poço, tem a distribuição, mas não chega por conta dessa situação. Mas está sendo providenciado pelo prefeito, está brigando e ele acionou a justiça para pedir uma liminar ao juiz para que obrigue o cartório a liberar as escrituras que estão com a documentação toda lá, só para ser emitidas as escrituras. Infelizmente, o cartório ainda está com essa burocracia. Muda de tabelião, um chega, trabalha de uma forma, um chega, trabalha de outra. E eu sei que lá são bons é para cobrar. Chega lá, entrou no cartório, você vai ter que deixar dinheiro lá de uma forma ou de outra, e muito dinheiro. Nada lá é de graça. Sai um, entra outro, e tudo é caro no cartório. Tudo é caro. Eita, e selos caros ali do cartório, viu? Nunca vi daquele jeito. Lá você vai registrar uma ata lá, você deixa não sei quantos em dinheiro lá para registrar uma ata. Uma simples ata, né? Não é fácil, não. Pois bem, informo também aos vereadores que o balanço geral da prefeitura já se encontra na casa, o balanço geral, e com esse balanço geral também, a nossa população, de acordo com a nossa lei orgânica, fica à disposição de qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode vir, olhar o balanço geral, fica à disposição durante 30 dias para a população chegar aqui, só chegar e consultar, né? E os balancetes também, prefeitura e câmara, até o mês de março, graças a Deus, estão todos disponíveis para quem quiser, né, consultar na casa. Então, essas informações da nossa população. Mais alguma vereadora ou vereador fazer uso da palavra? Não, né? Trazer mais nenhuma informação, não. Então, senhores, reforçando aqui o pedido, preencham o formulário que foi repassado a cada um de vossas excelências para a produção das carteirinhas. As carteirinhas de vereador ali, confeccionadas pela AVEP, já estou com as fotos 3x4, que eu vou mandar para lá, né, que são as mesmas da galeria, e só estou precisando dessas informações para ficarem, para mandar para a AVEP e eles confeccionarem. Já não tinha mandado antes, nem pedido, porque não ia mandar. Estavam confeccionando algumas carteirinhas para alguns municípios com as fotos que estavam lá da urna eletrônica. Eles iam lá no sistema, baixava aquela foto lá e estavam mandando. Eu fui ver, eles não querem não. A nossa lá, nós vamos mandar foto, viu? Se preocupe não. Pelo amor de Deus, eu saí aquela foto lá que estava na urna lá, não tem nem lógica. Não é isso? Aí a gente já está com as fotos aqui, já enviaram para a gente, agora eu vou enviar para a VEP, juntamente com o formulário preenchido. Então, até terça-feira, se todo mundo puder deixar aqui na casa, ou me mandar pelo WhatsApp já pronto, a gente vai estar enviando. Com relação à bendita sessão aí solene para entrega de título de cidadania, está dando um pouco difícil. Vamos ver se a gente consegue fazer até junho, antes de encerrar esse primeiro semestre. Não é isso? Esse primeiro semestre nós vamos nos debruçar na LDO, que é o projeto mais complexo, né, porque vai ter emendas e tudo mais, mas vamos ver se a gente consegue organizar ela para fazer no finalzinho do mês de junho. Dar um tempo aí para a gente confeccionar os convites, mandar, e os deputados que foram homenageados poderem comparecer, né, para receber. Estão todos prontos aí, lindos, para serem entregues, né? E quem sabe se daqui para lá alguém também não vai apresentar algum um decreto aí com mais alguma pessoa para que chegar no dia a gente entregue também tudo junto, não é isso? Então vamos ver se a gente faz até a última sessão do mês de junho, antes do recesso. Aí ninguém vai ter nem desculpa para não vir, né? Vamos dar esse extenso aí, fazer na última sessão de junho, essa sessão solene, que é a sessão de encerramento do primeiro semestre, a sessão de entrega dos títulos de cidadania. Uma honraria que é muito importante
e as pessoas que vão receber que entendam o valor disso aí, certo? Alguma outra informação, vereadores ou vereadoras, têm para nos passar? Se não, eu quero agradecer aqui a paciência de cada um, dos amigos que nos acompanham aí pela TV Centro-Sul no YouTube, pela Costela FM, que o povo do interior estão ligados, viu? Na Costela FM. E informar também que nós temos um projeto com a Costela FM para, a partir da semana que vem, estarei lá na Costela FM, tratando com o proprietário e já fazendo a primeira fala naquele dia, que o nome do projeto será A Voz do Povo, Fala Vereador, Fala Vereadora. Naquele dia, que a vereadora for, a vereadora vai ter tempo, o vereador vai ter tempo para explanar, para responder alguns questionamentos da população que mandar, para falar de todos os seus projetos e planos que tem durante o seu mandato, né? E de outras questões que foram questionadas. Nós vamos divulgar para que a população participe naquele dia, mande perguntas, e a gente vai estar respondendo. O vereador vai ter aquele tempo ali na Costela FM para estar dando essa entrevista lá e trazendo informações para a nossa população saber o que nós estamos fazendo de fato. É isso? Então, a partir da semana que vem, eu estarei lá indo fazer o primeiro programa junto com o Costela e, em seguida, outro vereador estará fazendo, ou vereadora. Vamos ver se a gente consegue fazer duas por semana, para ver se todo mundo fala até o final do primeiro semestre, todo mundo já tenha falado, viu? É muito importante isso aí, porque a Costela FM, muita gente está ligado pela manhã, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. E é muito importante isso. Então, a partir da semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos começando com este programa, este projeto aí, A Voz do Povo, Fala Vereador, na Costela FM. Então, senhores e senhora, agradeço a todos, aos colaboradores aqui da equipe técnica que nos ajudaram a fazer essa sessão, né? E eu já encerro a sessão nesta manhã, pela graça de Deus.